do livro de Reis, capítulo 6, meus irmãos, uma série, texto bem conhecido, que nós vamos compartilhar algumas coisas para nossa edificação, nosso despertamento nesse texto bem conhecido, né? Muitos falam o texto que Eliseu fez circular o machado. Diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E perguntou ao homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão, e ele o tomou. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, temos te louvado nessa noite, temos adorado o teu santo e bendito nome, temos expressado diante do Senhor, Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, declarado que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, que Tu és a fonte das águas vivas. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá também nesta noite, ao abrir a Tua palavra, poder, Deus, ser edificado pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, então, para que o Senhor possa nos edificar uma porção da Tua palavra, para que ela traga a nossa mente, ó Deus, despertamento naquilo que Tu queres, Tu tens para as nossas vidas, ó. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos falado, irmãos, conversado, tanto nos nossos cultos, na escola dominical, nas nossas reuniões de alinhamento, né, sobre esta questão de estarmos em movimento, né, e movimento, como nós pensamos, é um movimento de crescimento, é um movimento de desenvolvimento, né? E nós sabemos, amados, que tudo para funcionar bem precisa estar em movimento, né? Podemos parar para pensar, por exemplo, o coração, ele bate sem parar. Parou o coração, parou de viver. O coração precisa estar em constante movimento, não é verdade? O sangue corre pelas veias, um movimento constante. Precisa deste movimento, né? Os rios, né, correm para o mar, as águas estão sempre em movimento, né? Nós olhamos para a natureza e percebemos, irmãos, que as estações, elas também mudam, movimento, né? Estávamos aí no verão, na estação do verão, daqui a pouco veio, né, o outono, melhorou muito a questão do calor, né? Não diminuiu naquilo que nós pensávamos, aí veio agora a estação do inverno, e agora em setembro já entramos novamente na estação da primavera, daqui a pouco chegamos no verão de novo, a luta continua, né? Força aí, porque a luta vai continuar, porque as estações mudam, a natureza está em constante movimento, né? As crianças estão em movimento, as crianças crescem. A gente passa uma semana aqui na igreja sem ver a Alice, né? A gente foi a Jane comentou esses dias, né? Como que ela cresceu, mas a gente vê direto, né? Mas passa 3, 4 dias sem ver a menina, parece que a menina deu uma esticada. As crianças crescem, as crianças estão em movimento, elas se desenvolvem, elas estão em processo de transformação, né? Todas as coisas estão em constante movimento, né? E a gente percebe aqui, nesse contexto de Eliseu, contexto de idolatria em Israel, contexto,
né, de um povo que estava sempre em contradição diante do Senhor, mas no meio daquela luta toda, irmãos, havia um povo em movimento, havia um grupo que desejava crescimento, e havia em Israel uma escola chamada Escola dos Profetas. Era um grupo de pessoas, né, discípulos de Eliseu, que passavam por essa mentoria constante de Eliseu, por esse discipulado de Eliseu, por esse constante aprendizado, adquirindo conhecimento. E eu imagino, irmãos, como deve ter sido gostoso, né, ser orientado, ouvir as experiências de Eliseu, né, como ele era um homem de Deus. E esses profetas, esses discípulos de profetas, a Bíblia nos diz algo interessante, irmãos, que havia no coração desses chamados discípulos dos profetas um movimento, um desejo constante de crescimento, de desenvolvimento. E aí a palavra do Senhor nos diz, né, que eles começam a perceber que o lugar onde eles se reuniam para essa mentoria, para esse discipulado, para esse conhecimento, para esse seminário que eles faziam com o profeta Eliseu, né, por esse lugar que eles adquiriam conhecimento e aprendizagem e iam crescendo, amadurecendo, sendo trabalhados, eles começam a perceber, irmãos, que aquele lugar se tornou um lugar pequeno para eles e que eles necessitavam de um lugar maior, né? Um lugar de um espaço melhor, de um espaço onde eles pudessem desenvolver com mais tranquilidade, na verdade, aquilo que eles estavam propondo realizar ali naquele lugar. E a Bíblia nos diz que eles decidiram ampliar, eles decidiram movimentar, né? Eles decidiram no coração de que o que eles tinham construído até ali, o que eles tinham experimentado até ali, era algo maravilhoso, mas eles queriam mais de Deus, eles queriam mais. Eles entenderam também que eles poderiam dar mais, eles poderiam servir melhor, eles poderiam ampliar, né, o trabalho deles naquele lugar. E eles, no meio da obra que eles decidem fazer, a palavra do Senhor diz que eles chegam a Moisés, a Eliseu, melhor dizendo, chega a Eliseu e fala para Eliseu, né, o lugar é pequeno para nós, vamos até o Jordão, vamos cortar uma viga, vamos ampliar esse lugar. E Eliseu diz para eles: vocês podem ir, não, nós queremos que o profeta, que o nosso líder, vá conosco. Eliseu vai com eles, eles se unem, cortam uma viga, e quando um deles estava cortando um tronco, surge uma dificuldade, surge um problema, o machado cai na água, e aquele servo, aquele discípulo de profeta vai dizer: não, meu Senhor, ai meu Senhor, porque ele é emprestado, não é meu, peguei emprestado para trabalhar. E aí Eliseu, usado pelo Senhor, manda que eles cortem um pau e lançam ali, e quando aquele pau é lançado na água, aquele ferro, aquele machado vai flutuando para que a obra continue. Eu olho esse texto, irmãos, e percebo claramente a necessidade do crescimento, a necessidade, né, da ampliação. Talvez a gente olhe hoje no sentido de não apenas ampliar no sentido do espaço físico, porque o espaço físico, a ampliação de um espaço físico, ela é tão somente consequência da ampliação, do crescimento do número de pessoas, do crescimento, do desenvolvimento de uma comunidade. E algumas coisas que o Senhor trouxe no meu coração para a gente pensar nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, se nós queremos crescer, se nós pensamos em ampliar, se nós pensamos em chegar num nível maior, se nós pensamos e nós ansiamos alcançar a cidade de Leopoldina para o Senhor Jesus, a primeira coisa que precisa existir na vida de uma igreja, a começar da sua liderança e alcançando todos os membros dessa igreja, é uma visão de crescimento.
A primeira coisa que precisa ser despertada no nosso coração, irmãos, é a visão do crescimento. É a visão do crescimento. Olha só que coisa tremenda. Disseram os discípulos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, é pequeno demais para nós. Há uma visão de crescimento, há um desejo de ampliar, há uma vontade de melhorar, há uma vontade de apresentar algo melhor, de crescer. O crescimento ele passa por uma visão. O lugar que habitamos contigo é pequeno demais. A insatisfação santa é o motor da expansão. A insatisfação santa. Existe uma insatisfação que às vezes pode ser até maligna, pode ser humana, pode ser prejudicial. Há uma insatisfação que muitas vezes é fruto de um coração vazio. Há uma insatisfação muitas vezes que é fruto de carências na vida. Mas há uma insatisfação que é santa. Que insatisfação santa é essa? É aquele desejo de crescer, é aquele desejo de ir mais longe, é aquele desejo de desenvolver, é aquele desejo de dizer: há possibilidade de fazermos melhor, há possibilidade de alcançarmos um nível melhor. Eles não estavam acomodados, eles perceberam que é necessário crescer. Será que nós temos tido essa visão no nosso coração, que é necessário a gente crescer, que é necessário a gente desenvolver, que é necessário a gente ampliar, que é necessário a gente conquistar novas pessoas, que é necessário a gente evangelizar, que é necessário a gente buscar as pessoas, que é necessário a gente trabalhar, que é necessário este crescimento? A obra de Deus nunca é uma obra estática. A verdadeira obra do Senhor, ela nunca é uma obra que diz: chegou até aqui, acabou, chegou até aqui, daqui não vai passar, chegou até aqui, vai ser só isso. Não, eles disseram para Eliseu: o lugar em que nós habitamos contigo é pequeno demais, vamos até o Jordão, vamos cortar madeira, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, ou seja, vamos ampliar. Começa a ver no coração daqueles discípulos um desejo de crescimento. Interessante perceber, irmãos, como que a visão de crescimento, ela contagiou a vida das pessoas. Quem falou isso foi Eliseu? Não, foram os próprios discípulos de Eliseu que disseram: o lugar está pequeno demais para nós habitarmos contigo, para nós trabalharmos contigo, precisamos disso. Porque aqueles discípulos foram tomados por uma visão tremenda de crescimento. A visão de crescimento, ela não é apenas numérica, mas ela é sobretudo espiritual, irmãos. Espiritual. A visão de crescimento, ela é espiritual. Você quer analisar uma pessoa se ela é espiritual? O desejo dela de crescer. Você quer avaliar um membro da igreja se ele é espiritual? É o desejo dele de crescer, de ler mais a Bíblia, de orar mais, de estar mais junto, de chegar mais junto. Você quer ver um nível de espiritualidade na igreja? É o desejo dela de crescimento, não é o desejo de ficar parado, estático. O crescimento, a obra de crescimento, ela passa primeiramente por uma visão da vida da sua igreja. O apóstolo Paulo escreveu: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Charles Spurgeon, ele afirmou: se a igreja de Cristo não está crescendo, ela está morrendo. Não existe neutralidade na obra de Deus. Eu vou repetir esse pensamento de Charles Spurgeon, quando diz: se a igreja de Cristo não está crescendo, ela está o quê? Morrendo. Ela está morrendo. Não existe neutralidade na obra de Deus. Se a obra não desenvolve, ela está andando para trás, ela está morrendo, E talvez alguém possa perguntar: o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver, porque somos o corpo de Cristo, Se um dos membros do corpo começa a morrer, significa que todo aquele corpo começa a morrer. Por isso, quando há necessidade, por exemplo, de amputar parte do corpo, é para que o corpo todo não morra, porque senão vai morrendo as partes do corpo. E nós sabemos como é triste, por
exemplo, quando uma pessoa está muito mal, o corpo está muito mal, e começa a ver, irmãos, aqueles problemas nos órgãos, os órgãos começam a paralisar, os órgãos começam a morrer, até que o último órgão do corpo para de funcionar, que é o coração. Assim também a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja precisa crescer, precisa haver em nós uma visão de crescimento. Nasce do líder, da liderança, mas também brota no coração de cada um que participa da igreja. Será que você tem essa visão de crescimento na nossa igreja? Você está se importando com isso? Será que a igreja dos nossos dias tem se importado com isso? Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para a minha igreja crescer. Eu preciso trabalhar de alguma forma para a minha igreja crescer. Eu preciso ampliar. Eu preciso disso. Precisa nascer em nós, primeiramente, essa visão de crescimento. Eles não ficaram acomodados. Tá bom, aqui. Está apertado, mas está bom. Está incomodando aqui, mas está bom. Não está legal aqui, mas está bom. Não, eles não. O lugar em que nós habitamos contigo é pequeno demais. Nós precisamos ampliar. Nós precisamos crescer. Isso é uma santa incomodação, uma santa insatisfação que precisa haver no nosso coração, desejo de crescimento. Os idosos da igreja desejam ter novos idosos, os jovens desejam ter novos jovens, as irmãs desejam ter novas irmãs, os homens da igreja desejam ter novos homens. Nós precisamos ter essa visão, irmão, essa visão de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos querer isso juntos, e os discípulos desejaram isso na vida daquele povo, daquela casa, daquele seminário de profetas. Segundo lugar, irmãos, olhando para esse texto, diz que eles então tomaram uma decisão, e eles disseram no versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. A segunda lição que eu olho para esse texto é que o crescimento ele acontece com a participação em unidade do povo de Deus. Com a participação em unidade. E eles usam a expressão dizendo vamos, não é apenas a expressão de dizer eu vou, mas está no plural. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que as expressões vamos, unidade, tomemos cada um de nós uma viga, ou seja, cada discípulo se prontificando. A obra de Deus só avança quando há este envolvimento de todas as pessoas, quando há um movimento em unidade. Paulo ensina nos primeiros Coríntios que o corpo é um, mas tem muitos membros, cada um é importante. Neemias capítulo 3, ao reconstruir os muros, cada família ficou responsável por uma parte. O crescimento que nós buscamos, ele acontece num ambiente de unidade, num ambiente de participação, Dietrich Bonhoeffer, ele disse certa vez: a igreja é igreja somente quando existe para os outros. A igreja só é igreja quando ela existe para os outros, quando ela está em movimento, quando ela está trabalhando, quando cada um está envolvido. A igreja, muitos irmãos ainda não entenderam, o que é a igreja. A igreja é o lugar onde eu vou no domingo, eu ouço o canto, dá 2, 3 canções, oro, ouço uma mensagem, vou para minha casa, vamos esperar domingo de novo. Quem sabe domingo a gente possa estar na igreja novamente. Igreja não é isso, irmãos. Igreja é envolvimento, o reino de Deus é envolvimento, a vida cristã é envolvimento. Aquele que deu a sugestão daquela visão que ele tinha da ampliação daquele lugar, e disse para Eliseu: o lugar é pequeno,
todas as pessoas. Fora isso, irmãos, é apenas pessoas nominais da igreja. Não é discípulo do Senhor. Não conseguiu entender que essa é a igreja, que essa é a reino de Deus. Igreja é onde nós estamos. Nós somos participativos. Participação no reino do Senhor. Uma obra em movimento é feita com a participação e com a unidade. Pelo menos cada um de nós uma vida. Pode ser que alguém tenha feito um esforço maior, cortado uma viga maior. Pode ser que alguém tenha cortado uma viga, uma madeira menor. Pode ser que alguém tenha tido que se esforçar um pouco mais, outro talvez se esforçou um pouco menos, até talvez por questão física, né? Até por questão de habilidade de mexer com madeira. Mas o importante é que houvesse o envolvimento de todas as pessoas. Que houvesse o envolvimento de todas as pessoas. Vamos, ou seja, dizer, não é para ninguém ficar em casa, não é para ninguém ficar para trás. Vamos até o Jordão. Tomemos cada um de nós. É o coletivo trabalhando, o individual também trabalhando. Todos vamos, mas esse todo quer dizer que precisa do envolvimento de cada um, né? Quando a gente fala assim, a igreja está fazendo um trabalho no lugar tal. Quando fala assim, a igreja está fazendo um trabalho no lugar tal, às vezes se imagina que está ali toda a igreja. Às vezes não está toda a igreja. Às vezes apenas um pequeno grupo que está ali trabalhando, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor deseja movimento de todos, né? Então eles disseram, vamos até o Jordão, cada um de nós tomemos uma viga e construamos um lugar para aquele Deus. Essa sugestão caiu bem no coração de Eliseu, que disse, vocês podem ir, ide. Disse-lhe um, segue com teus servos. Ele tornou, eu irei, e fui com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Não apenas um desejo, não apenas uma visão de crescimento, um desejo, mas uma participação, uma iniciativa de cada um. Vamos lá. E eles chegaram ao Jordão e cortaram madeira. Irmão, a igreja não é feita apenas de ter boa vontade. Falando de uma boa vontade, né? A igreja precisa de pessoas disponíveis. Não é alguém que eu tenho uma boa vontade, eu queria tanto fazer, eu tenho boa vontade para fazer. Não é apenas ter uma boa vontade, ter uma boa intenção na igreja. A igreja precisa de pessoas que estejam disponíveis para Ele. Olha que não são pessoas capacitadas que a igreja precisa, é de pessoas disponíveis. Olha que Jesus não chamou os mais experientes, os mais capacitados naquela época. Jesus chamou as pessoas que estavam disponíveis, os quais Ele chamou, eles largaram tudo e passaram a caminhar com o Senhor Jesus. Deus precisa de você como pessoa disponível para Ele. Disponível para Ele. E quando nós temos um propósito, irmãos, o fator tempo, o fator custo, é apenas um detalhe. Quando nós temos um propósito, o preço talvez que a gente vai pagar por aquele propósito é apenas um detalhe, porque nós vamos estar disponíveis para o Senhor. Você dá uma pessoa disponível para o Senhor hoje? Disponível. Vamos até o Jordão. Talvez o Senhor está me chamando para ir a algum lugar nessa noite. Quem sabe o Senhor traz no seu coração alguma casa que nós precisamos ir. Quem sabe o Senhor traz no nosso pensamento alguma pessoa da nossa convivência, que nós convivemos no dia a dia, mas que ainda nós não falamos de Jesus para Ele. Quem sabe o Senhor está nos despertando nessa noite para irmos, gente, ao Jordão. Esse Jordão pode simbolizar outras coisas, outros lugares, outras situações, as quais nós podemos ir para ampliar, para haver um crescimento, para haver um desenvolvimento. Eu não sei para onde Deus está te chamando, aonde Deus quer te levar,
mas eu quero dizer para você que Ele espera cada um de nós que estejamos disponíveis para Ele, porque a obra de Deus só se faz com cooperação através de pessoas que estão disponíveis para Ele. Amém? A obra de Deus, ela acontece quando há uma visão de crescimento. A obra de Deus, ela acontece quando ela é feita com a participação de todos em comunidade. E a obra de Deus, ela enfrenta obstáculos, mas experimenta a provisão do Senhor. Irmãos, nem tudo na obra é romântico, nem tudo na obra é fácil, nem tudo na obra é tranquilo, nem tudo na obra sai como nós planejamos, como nós queremos, nem tudo na obra, encontramos, a facilidade para desenvolver. A palavra do Senhor diz que eles estão ali estão cortando a madeira, chegaram ao Jordão e cortaram a madeira, mas sucedeu algo ali, aconteceu um momento de luta. Qual a igreja que não passa por um momento de luta? Qual a família que não passa por um momento de luta? Qual a pessoa que não passa por um momento de luta? Qual o obreiro que não passa por um momento de luta na sua vida? Sucedeu, vamos dizer juntos, né? Juntos, verso 5, vamos lá. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai meu Senhor, porque era. Olha só, na obra do Senhor, irmãos, nós vamos enfrentar obstáculos. Nem no trabalho o machado caiu na água, que sem ele era impossível continuar aquele trabalho. Algo inesperado aconteceu, algo não planejado aconteceu. Isso nos lembra que os obstáculos fazem parte do caminho, mas não podem impedir a obra de Deus de continuar a sua trajetória, de continuar o seu processo, em prol daquilo que a visão despertou. A gente observa aqui, irmãos, que ele declara de uma forma bem desesperada, ai meu Senhor, porque não era meu, era emprestado. Olha para esse versículo, irmãos. Quando surge esse problema, esse obstáculo, a nível de seriedade, como aquele discípulo tratou aquela visão do crescimento, o nível de comprometimento que ele estava em ampliar aquele local onde ele se reuniu. O nível de comprometimento dele é tão grande que ele fica desesperado quando o machado cai e diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. Ele ficou desesperado por dois momentos. Primeiro, pela impossibilidade dele de continuar trabalhando. Segundo, pelo fato de ser emprestado. Olha o nível de comprometimento dele. Com o machado caindo na água, como que eu vou continuar trabalhando? Lute para que as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos não sejam retiradas de você. Você não perca de vista as ferramentas que Deus tem colocado nas suas mãos. Sirva a Deus com essas ferramentas. E o nível de comprometimento e seriedade, ele diz: Senhor, era emprestado. Isso traz ao nosso coração, irmãos, um senso de responsabilidade. O presbiterato não é seu, é emprestado. O presbiterato não é do Senhor, é emprestado. O ministério pastoral não é meu, é emprestado. O ministério é seu, a tua vida, e a unção que Deus colocou na tua vida, a capacidade dele, de você servir a Ele, é um empréstimo de Deus, é uma concessão que Deus nos dá, um privilégio. Se uma pessoa forma uma faculdade, precisa usar aquilo que Deus deu para ele. Eu sou dono do meu diploma, não é dono de coisíssima nenhuma. Nós não somos donos de nada. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos precisa ser usado para servir a Deus. Quando as pessoas se formam, irmãos, em
presta, Ele espera retorno. É assim na palavra dos talentos. Tudo aquilo que Deus concede, Deus quer a multiplicação, Deus quer o bom uso daquilo ali. Então Ele vai dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado, porque era emprestado. Nós achamos, irmãos, que a unção de Deus, as habilidades que o Senhor nos dá, os dons que o Senhor nos concede, são promocionais. Nada de Deus é promocional para mim e para você. Nada de Deus é para me exaltar. Nada de Deus é para me colocar no pedestal. Nada de Deus é para me colocar em evidência. Nada de Deus é para que eu apareça. Mas tudo que Deus me concede não é promocional, é proposital. Tem que haver um propósito. Por isso Ele diz: ai meu Senhor, porque é emprestado. Senso de comprometimento, senso de responsabilidade com aquilo que foi colocado em suas mãos. Na minha caminhada de ministério, irmãos, já desde só de ordenação, desde fazendo 30 anos, né? Esse ano eu faço 30 anos de ordenação pastoral, mais um ano de licenciatura, mais 4 anos de seminário, há muito tempo servindo ao Senhor da igreja do Senhor Jesus. O que eu mais tenho visto são pessoas, muitas vezes, que às vezes o nome dele aparece o ano inteiro no boletim. Se colocou ali, é privilégio, e nós temos que responder a isso, gente, né? É privilégio, temos que corresponder ao chamado do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, algo que aconteceu uma vez, pregando uma mensagem na igreja, e eu disse algo assim: olha, você que está pensando em entregar seu ministério, entregar o seu chamado, eu fiz uma pergunta no culto: Deus falou com você que é para você entregar? Deus falou para você que é para você parar? Deus te autorizou a simplesmente escrever uma carta e entregar? E preguei normal. Quando cheguei na porta da igreja, o presbítero chegou pedindo: rapaz, você me complicou hoje. Falei: por quê? Ele falou: porque eu estava com uma carta no bolso da minha calça para renunciar ao presbitério. Eu não consegui fazer isso. Eu perguntei ele na porta da igreja: só faça isso se Deus te autorizar. Muitas vezes pessoas ignoram o chamado de Deus, sem que Deus tenha autorizado elas a abandonar o posto, abandonar a função, abandonar o ministério. Talvez esse rapaz poderia falar assim: gente, olha, eu vou sentar à beira do Jordão agora, o machado caiu, não tem mais machado. Não, mas não era meu, eu emprestado. Ferramentas que Deus dá para nós precisam ser bem cuidadas, precisam ser valorizadas, precisam ser usadas ao louvor da glória do Senhor. A obra de Deus enfrenta as dificuldades. Como é difícil, por exemplo, imagine como está sendo difícil para o pastor. Saiu aí comentando nas redes sociais, o pastor da Igreja Batista do Espírito Santo, depois de 35 anos de ministério, ele entregou a igreja para tratar uma criança. Como é que está sendo difícil? Esse é o problema do estudo da caminhada. Ter que pedir licença do ministério para tratar uma depressão. O problema que o pastor está enfrentando. E aí a gente vê, irmãos, pessoas largando, as pessoas abandonando sem motivo algum.
obra enfrenta dificuldades. Sim, temos as dificuldades que a obra impõe sobre nós. Mas eu quero dizer algo para nós nessa noite: o milagre de Deus pode acontecer para que a obra não pare. Ali está Eliseu, ali está o profeta, ali está o servo do Senhor. E o que ele vai dizer? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. A presença do profeta Eliseu aponta para uma direção espiritual. Quando ele lança um pedaço de madeira, o ferro flutua, símbolo de que a intervenção divina supera a impossibilidade humana. Deus ainda continua sendo o Deus provedor da minha vida, o Deus provedor da família, o Deus provedor da igreja, o Deus que provê graça, o Deus que provê unção, o Deus que provê ânimo, o Deus que te provê dons e habilidades para que você e eu possamos servi-lo cada dia melhor. Eliseu vai apontar para ele dizendo: olha, não, a obra não vai parar por causa desse obstáculo. A obra não vai parar por causa deste acidente. Isso nos faz lembrar o missionário Wilson Taylor, quando ele declarou: a obra de Deus é feita à maneira de Deus, a obra de Deus feita à maneira de Deus nunca ficará sem o sustento de Deus. A obra que é feita à maneira de Deus, não à maneira do homem, mas à maneira de Deus, nunca ficará sem o sustento de Deus. Por isso nós temos orado aqui na igreja, rogado ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, porque Deus sempre socorre quem leva o ministério dele a sério. Deus sempre socorre a igreja que caminha com sinceridade. Deus sempre vai te dar unção. Quando o desânimo bater, o Senhor vai te dar ânimo para servir. Quando você quiser desanimar, o Senhor vai te dar ânimo. O Senhor não vai permitir que a ferramenta fique afundada, perdida. A intervenção de Deus traz de volta. Quem sabe nessa noite, a noite que você vai orar ao Senhor, vai dizer: Senhor, traga de volta na minha vida, Senhor, tudo aquilo que talvez, Senhor, tenha achado que tinha se perdido na minha vida, mas o Senhor é poderoso para trazer de volta. Quem sabe, Senhor, traga o ânimo, traga a fé de volta, traga a disposição de volta, traga a sensibilidade de volta, traga a minha visão de volta, traga de volta, Senhor, para que eu possa te servir cada dia melhor. E a Bíblia diz que aquele ferro flutua. Então Eliseu diz: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Estendeu ele a mão e o tomou. Quando nós fazemos a obra de Deus, nessa obra pode acontecer obstáculos, pode acontecer situações que a gente vai dizer: não consigo mais me mover. Mas no meio dessas situações, nós cremos em Deus poderoso, capaz de intervir e prover a restauração de todas as coisas para que a obra não possa parar. A obra não pode parar. Por isso nós pedimos: Deus, restaura as nossas ferramentas, restitui os nossos dons, renova a unção dos seus dons, amplie a nossa visão, Senhor, para que a obra do Senhor seja concluída. O texto do 2 Reis, capítulo 1 a 7, mostra sempre que a obra de Deus precisa estar em processo de crescimento. A obra de Deus não pode ser estática. Por isso, dentro dessa obra, necessita de pessoas que tenham, primeiramente, uma visão de crescimento.
Se existir essa visão de crescimento na minha vida, na liderança, na vida da igreja, nós vamos chegar muito longe. Mas precisa primeiramente uma visão de crescimento. E essa visão de crescimento passa por uma cooperação mútua, uma disposição de realizar, de fazer. Eu não sei o que você vai fazer com isso que você ouviu nessa noite. Eu não sei qual vai ser a sua decisão em relação a isso que Deus está falando nessa noite. Eu não sei qual vai ser a sua disposição em cumprir isso que Deus está te chamando nessa noite. Mas eu só sei que Ele está te chamando. E Ele está te chamando para fazermos parte da grande obra que Ele tem para cada um de nós. A obra nasce com uma visão de crescimento. A obra avança pela participação de todos. E ela supera obstáculos, porque conta com a provisão sobrenatural do Senhor para chegar ao seu objetivo idealizado. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe. Nós possamos ter esse desejo no coração de crescimento. Esse desejo. Senhor, a minha igreja pode ser melhor que a minha. Eu me recordo. Eu gosto sempre de fazer menção disso, duas coisas. Quando eu cheguei aqui em Leopoldina, eu fiz uma oração. E a minha oração é: Senhor, que famílias inteiras entrem por essas portas e fiquem aqui. No ano seguinte, nós decidimos comprar esses bancos. E de lá para cá, eu sempre ouço o João, o diácono João, fazer a oração: Senhor, nós não compramos esses bancos para eles ficarem vazios. Nós compramos esses bancos para que todos sejam cheios. O João continua orando assim. Continue sonhando no crescimento. Continue trabalhando no crescimento da igreja. Sonhe junto com o João. Sonhe junto. Caminhe junto nesse propósito. Para que Deus nos conceda, em nome de Jesus. O Senhor da igreja, que provê todas as coisas, há de prover tudo que você e eu precisarmos, para que a obra de crescimento aconteça, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jânio, para estar para frente, orando ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar diante do Senhor esses propósitos.